Mas eu vou falar agora a respeito do cenário nacional, porque alguns pré-candidatos à presidência da República concederam entrevistas, participaram de sabatina com o jornal Correio Brasiliense. Délio Rocha de Brasília tem as informações. Délio. Joelson, foi uma maratona de sabatinas que ocorreu ao longo do dia de ontem. Vários pré-candidatos à presidência participaram deste evento. Alguns assuntos, viu, Joelson, dominaram mais o discurso dos pré-candidatos, como o tamanho do Estado brasileiro, as privatizações das estatais e a crise dos combustíveis no país. E também não faltaram críticas entre os adversários. Vamos acompanhar na reportagem. A sabatina abriu espaço para os mais diversos temas e quase todos os pré-candidatos criticaram a atual realidade brasileira. O senador Álvaro Dias, do Podemos, desenhou um país caótico. O que há no país hoje é uma tragédia, um caos administrativo, um lamaçal de corrupção. A Operação Lava Jato veio em boa hora e é prioridade nacional para reabilitar as nossas esperanças na justiça brasileira. E nós precisamos reabilitar as nossas esperanças na política, na democracia. A redução do Estado brasileiro, a intervenção estatal na economia e as privatizações ganharam destaque nas abordagens dos presidenciáveis. Acho crime o Brasil privatizar petróleo. Por quê? Porque no mundo do petróleo é assim, 80% do mercado de petróleo é controlado por estatais e 20% controlado por um cartel. Esse país é um dos raros países do planeta Terra que tem mais do que autossuficiência, uma imensa sobra de petróleo. Não cogitamos privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, não cogitamos privatizar Petrobras. Reforma de Estado. O Estado não deve ser empresário. Sou absolutamente contra a autonomia plena do Banco Central. Acho que ele tem duas tarefas centrais, né? O controle da inflação e o tema do trabalho. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL, deu muito destaque à segurança pública e falou sobre o sistema penitenciário do país. Tem que acabar com isso. E não vem com essa historinha, os presídios são cheios, não recupera ninguém. Não dá para ser assim. O presidenciável do PSL também deu sua receita para combater o ódio no Brasil. Nós temos que ter liberdade total no Brasil. Tá? E não ficar inventando maneira de combater o ódio em nome do politicamente correto. O nosso problema não é esse. Quando alguém faz uma besteira com um terceiro, certo? Ele vai ser isolado pelos próprios colegas. Temos que deixar isso de lado, deixar o politicamente correto de lado. Não me entenderam essa historinha de ódio? Quem mais fala em defender é exatamente o pessoal os radicais de esquerda. Não faltaram críticas entre os adversários e o tom mais forte foi usado por Ciro Gomes em direção ao deputado Jair Bolsonaro. O ex-ministro chamou Bolsonaro de boçal e comparou o presidenciável do PSL a uma doença. Só essa brincadeirinha aí, para preservar os interesses dos acionistas minoritários que estão no setor financeiro, subsidiando o diesel com corte de gastos em saúde e educação, a brincadeira é de 14 bilhões de reais e contando. O que quer dizer que o próximo presidente da República vai tomar posse com um déficit primário ao redor de 150 bilhões de reais. Aí pega um translocado desse, um boçal, né, despreparado, e desorienta o debate dessa forma. Esse é o problema. E os democratas temos que dizer claramente, um boçal despreparado. Tá aí, Joelson Jordânia, a campanha de 2018 parece que já começou. E ontem, viu, Joelson, o ex-ministro Henrique Meirelles também participou dessa sabatina promovida pelo jornal Correio Brasiliense e na oportunidade ele disse que rejeita qualquer rótulo, que não é o candidato do presidente da República, não é o candidato do mercado, nem o candidato de Brasília, ele é um candidato de todo o Brasil que tem bons projetos para o país. Já a ex-ministra Marina Silva, ela disse que também é contra as privatizações da Caixa, do Banco do Brasil e da Petrobras e fez duras críticas à ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo Marina Silva, foi Dilma Rousseff quem inventou o fake news. Pelo visto, Joelson, as feridas que foram abertas em 2014, durante a campanha presidencial de 2014, ainda não foram fechadas. Joelson. Mas olha, Délio, de qualquer forma, nós imaginávamos que o cenário este ano seria
Aécio Neves contra alguém. Aécio Neves contra Lula. Exatamente. Né? Sai Dilma e entra Lula. Não. A ideia seria essa. Hoje não tem nada a ver com isso. Lídia, o cenário nunca foi tão indefinido quanto antes. O que parecia lógico, uma guerra PT-PSDB, parece que não está se configurando, Lídia Brito. Pois é, Joel, parece que nessa eleição agora, né, de outubro, a gente não vai viver aquela polarização de 2014 entre o PT e o PSDB, né? Entram outros personagens, né? Isso, de certa forma, é até bom, né, para o eleitor e até bom também para o discurso, né? Mas pelo tom aí da sabatina, né, já deu para perceber se eles estão assim na sabatina, né? Imagino como é que não vai ser os debates, né? Então, nos debates a gente deve esperar, né, um posicionamento muito forte do Ciro Gomes, né? E ele com certeza vai focar muito no Bolsonaro, né? Tentando desmontar, né, o que diz o candidato Bolsonaro. Lígia, olha, pelo menos boas gargalhadas nós já estamos dando aí com essas declarações, Délio Rocha, se é que dá para rir de alguma coisa no Brasil, né? Pois é, Joel, se a gente vai dar muito mais gargalhadas aí ao longo desta eleição, se é que dá para rir, né, com a situação atual do Brasil. Mas, Joelson, a gente falava da possibilidade de um confronto entre Lula e Aécio Neves, isso não vai acontecer. Claro, o Aécio Neves não vai ser mais candidato a presidente da República e o petista dificilmente também vai conseguir o aval da justiça para isso, mas tem quem aposte, viu, Joelson, ainda numa dobradinha ali no segundo turno entre PSDB e PT. Quer dizer, um duelo entre o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e um candidato que seria indicado pelo PT, ou mais precisamente, indicado pelo ex-presidente Lula. Joelson. Tá certo. A situação do Geraldo Alckmin internamente no PSDB também não é boa, né? Tem dificuldades. A imprensa nacional está dando os bastidores do diálogo difícil do ex-governador de São Paulo com seus aliados nos estados e até a disposição de liberá-los aí para fazer os acordos que quiserem nos estados. Você vê que o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu acho a principal estrela tucana no país, ex-presidente, com toda a liderança que tem, já convocou aí diversos partidos ou pré-candidatos, lançou manifestos. Isso mostra a abertura que ele dá, ele mesmo admite, para uma candidatura, para uma coalizão que não necessariamente tenha o PSDB ou o ex-governador Alckmin como referência principal. Né? Impressionante. Bom, queria agradecê-los. Délio Rocha, direto de Brasília, Lídia Brito, aqui, cidadeverde.com. Muito obrigado a vocês pela participação no nosso Eleições 2018 de hoje. E Elivaldo Barbosa, você também, meu muito obrigado, porque por hoje é só. Né? Por hoje é só, porque amanhã ainda é sexta e amanhã, portanto, amanhã tem mais.